Então, muitos poloneses imigraram para vários países no final do século XIX. Até um pouco depois também teve algumas imigrações, né? Principalmente para os Estados Unidos e o Brasil, geralmente até comentando aqui um pouco dessa pergunta, o pessoal sempre fala, né, se eu não me engano é Chicago, a cidade, né, e Curitiba como segundo lugar, né, mais descendentes, né, de poloneses. Quais seriam os fatores históricos que os levaram a tomar essa decisão? Show de bola, show de bola. Não tinha como não aparecer essa pergunta. Só antes, agradecer a todos aí, meus colegas, meus amigos, meus familiares que estão participando, colegas da comunidade polônica. Legal saber que vocês estão aqui para dar esse apoio aí, para a gente conversar um pouquinho sobre essa história maravilhosa da Polônia. Enfim, então vamos falar da imigração polonesa. Cara, a imigração polonesa, cara, é incrível, né? Quando a gente para falar da imigração polonesa, na verdade a gente tem que ter em mente que a gente está falando da história de Curitiba. A gente já está nesse nível, né? Há muito tempo. Porque, como você já colocou, se a gente for observar Américas, né? Não vamos colocar mundo, porque se a gente colocar mundo, a Alemanha, a Inglaterra hoje tem comunidade polonesa gigantesca, tá? Muito grande. Se a gente colocar Américas, nós temos duas cidades que vão se destacar: Chicago, né, nos Estados Unidos, e Curitiba, tá? Tem muita gente que está aqui em Curitiba há muito tempo e ainda não percebeu isso. Não percebeu porque realmente não fez algumas ligações simples. Mas todo mundo já estudou com alguém com um nome com isque no final. Né? Tem um parente que tem um sobrenome isque no final. Então a turma do isque aí é tudo descendente de polaco. É tudo descendente de polonês. Alguns até abnegam, né, essa herança cultural, tem seus motivos para isso, tá? Mas não tem como fugir. É uma característica muito clara da língua polonesa, a marcação nos sobrenomes, esse isque no final. Então aqui tem uma presença muito grande. A gente não precisa fazer muita força, a gente vai perceber a quantidade de pessoas que a gente conhece, a gente tem contato, que tem esses sobrenomes, né? Então é claro, a presença polonesa aqui, ela é visível, né? E também ela às vezes é invisível. Já tem estudos até que mostram como o nosso sotaque. O sotaque de Curitiba até mudou bastante, porque Curitiba a gente recebe muita gente de fora, né? De outras regiões do Brasil. Então, assim, a gente tem uma população assim bem misturada, e isso tem um impacto também no jeito que a gente fala. Mas se a gente for um pouquinho mais para a região metropolitana, a gente vai ver o quanto está conservado realmente esse E mais pronunciado que a gente tem, né? Do famosíssimo leite quente, né? Isso daí é uma marca que é clara na língua polonesa. Você começa a estudar a língua polonesa, você vê a importância na hora de falar um E e na hora de falar um E. É uma diferença grande. Muda todo o contexto de uma palavra. Às vezes até de uma frase pode mudar. E isso é um resquício no nosso sotaque aqui da presença polonesa. Ou também você não precisa fazer muito esforço também para você ver quantas pessoas, às vezes, na região metropolitana, falam, né? A cachorra, né? O baranco, a caroça. Então, são marcas aí claras de como os poloneses falaram que ficaram no nosso sotaque. Então, Curitiba recebe realmente uma quantidade enorme de poloneses. Né? A gente pode colocar o Paraná como um estado brasileiro que vai receber imigrantes eslavos. Né? A gente tem até o memorial ucraniano aqui em Curitiba também, então é legal falar isso. Na cidade de Irati também, lá se resgata tanto a memória polonesa quanto a memória ucraniana. Tudo isso relacionado ao fato também desses povos terem uma história muito ligada por esses períodos que a gente já comentou rapidamente nas outras perguntas. Mas enfim, por que esses caras vão descambar a resolver vir para terras tupiniquins? A gente também vai conseguir notar aqui que tem fatores externos, né, fatores de atração, e tem fatores de repulsão. Tem dois fatores de repulsão grandes, tá? E um fator de atração. O fator de atração para a migração brasileira. Havia todo um propagandismo na Europa, né, para trazer essas pessoas para cá. Havia um intuito, né, a necessidade dessa mão de obra, toda uma questão também da ideologia que o Estado brasileiro tinha naquele momento, de branqueamento da população. Então queriam trazer europeus para cá, começa se trazendo primeiro os alemães, tem todo um embrólio legal com os alemães, e então passa-se a procurar outras populações, e aí volta-se o olhar então para os eslavos, e começa essas populações a vir para cá. Então, um fator de atração que tem é o propagandismo. Tá? Pregava-se muito essa ideia,
de que você pode vir para cá e reiniciar a sua vida. Vir para cá e ter um mar de oportunidades para ser explorado. Tá? Inclusive, esse imbróglio que citei com os alemães, ele é muito decisivo na vinda dos eslavos para cá, incluídos os poloneses, obviamente, porque o Brasil vai ter que melhorar um pouquinho as qualidades de como que vai receber esse pessoal, né? Porque exatamente a treta que tem com os alemães é que os alemães estavam chegando aqui no Brasil e os nossos fazendeiros, né, muito acostumados com um sistema escravocrata, vão então praticamente escravizar os alemães. E esses caras vão começar a reclamar, alguns vão até começar a querer voltar para a Alemanha. Aí cria-se toda uma situação, não, peraí, então os alemães não vão vir mais, né, porque já queimou a cara, vamos ter que dar uma melhorada nisso. Então começa a se vender uma ideia de que venha e nós vamos te dar terra, nós vamos te dar um auxílio mínimo para que você venha para cá trabalhar. E aí isso se torna, então, muito interessante. Se torna um negocião para quem está vivendo na Polônia naquele momento. Então, esse tom de oportunidade é muito grande, é decisivo. Tá? Inclusive, a gente tem, né, até a figura de um patriarca da imigração polonesa, né, que vai incentivar e vai realmente falar, não, venham, aqui é um bom lugar, né, e vai incentivar, então, essa vinda. Então, a gente tem essa primeira questão. E a gente tem as questões de repulsão, né, que eu acho que são as mais decisivas. O porquê ir embora da Polônia? Por que não mais viver lá? E aí a gente tem primeiro a situação da crise do século XIX. A gente tem que pensar que esse polonês, a maior parte deles, estava acostumada com a vida bucólica do campo até um tempo atrás. Viver tranquilo, dono do seu tempo. E agora, com o século XIX, isso mudou. Eles estão indo trabalhar na cidade, aquela realidade árdua, urbana, fabril, e essa vida, ela é uma vida opressiva, né? Trabalhar em condições absurdamente insalubres. Então, quando eles veem essa oportunidade, eles veem não só a oportunidade de reiniciar a sua vida, mas dentro desse reiniciar a sua vida está o voltar à vida bucólica do campo, a vida tranquila da agricultura. Tá? Então, um fator de repulsão que tem já é essa vida na cidade, que é muito, muito árdua, né, como eu já coloquei. E outro fator de repulsão, que é fortíssimo, é que quando acontece a partilha das Polônias, a Rússia, a Prússia e a Áustria, esses caras não são bonzinhos não, tá, gente? Esses caras, eles vão se empenhar, os três, cada um do seu jeito, mas eles tinham agendas até bem parecidas, para exterminar a cultura polonesa. Tá? É o processo natural que a gente já viu, sabe que aconteceu em diversos lugares, inclusive fora da Europa. Realmente é uma marca do imperialismo, tá? De destruir o que é a identidade desse povo e fazer com que ele passe a se identificar, então, como russo, como austríaco, né, como galego, como prussiano, né? E, inclusive, esse é um fator que vai dificultar um pouco de a gente, às vezes, conseguir entender se essas famílias realmente são polonesas, porque chegam aqui e é colocado outras nacionalidades, porque a Polônia não existia naquele tempo. Né? Então, marcadamente aqui, de novo, essa história de resistência. Né? Então, a língua era proibida de ser praticada em alguns espaços. As escolas já não ensinavam mais polonês. Né? Então, você está numa realidade complexa, difícil, porque você saiu do campo, você está na cidade agora, você saiu da agricultura e está trabalhando na fábrica, e também estão tentando destruir a sua cultura. Então você sofre da opressão de um outro povo todos os dias. Né? A Polônia também vai ter também nesse período assim, algumas sublevações, né? Algumas tentativas de recriar o Estado polonês, inclusive com Napoleão, acho que foi a melhor tentativa, né? Quando Napoleão inicia sua campanha contra a Rússia, ele vai utilizar do povo polonês que não existia como Polônia naquele momento como aliados, supondo a criação de uma Polônia ali, então, dando-lhes a autonomia novamente. Não é para menos que fica a homenagem a Napoleão até hoje no hino polonês. Então, tem uma série de conflitos também que vão marcar a história polonesa. Então, esse contexto lá é um contexto forte de repulsão. Então, tem essa questão. Quero ir embora da Polônia porque aqui já não é mais exatamente como o lugar que eu gostaria de viver, e há todo esse propagandismo, então, de venha para o Brasil, aqui há a oportunidade, aqui você pode reiniciar. E aí eles vão acabar vindo, então, sabidamente, então,
para as terras paranaenses, aqui para Curitiba.